Olá, muito boa tarde. Um historiador e um físico reuniram-se saberes para escrever uma obra sobre a Companhia de Jesus. Jesuítas Construtores da Globalização é o título do livro lançado por ocasião dos 200 anos da restauração da Ordem e que hoje é o ponto de partida para a conversa com um dos autores, Carlos Filhais, convidado do programa Eclésia. Professor Carlos Filhais, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Pedia-lhe para esse registro mais pessoal, neste início de conversa, de onde vem o interesse de um físico pela história da Companhia de Jesus? Bem, em primeiro lugar, o interesse do físico pela história. Eu, a certa altura, vi-me, não sei se para mal dos meus pecados, em sentido figurado, como diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, uma biblioteca que este ano vai comemorar os 300 anos do início do seu estabelecimento. E essa é uma biblioteca histórica, uma das bibliotecas mais antigas do país e até do mundo, uma das mais bonitas do mundo, a Biblioteca Joanina, e a certa altura eu vi-me na incumbência de modernizar, abrir, e tomei um contacto direto, quase epidérmico, não é? Com a história, quer dizer, de repente estava ali numa cápsula do tempo, algo que está como no século XVIII e que reúne obras que são preciosas, são verdadeiros tesouros, algumas que vêm muito mais atrás do que isso. Uma Bíblia do tempo de Gutenberg, por exemplo, documentos dos jesuítas, mercenários, por exemplo, que os jesuítas fizeram no Brasil e noutros sítios. E, portanto, de repente tive um choque, entrei diretamente na história e isso, de algum modo, mexeu comigo. Eu tive a oportunidade de guiar, na altura, o Bispo do Porto, o Manuel Clemente, atual Patriarca de Lisboa, que é historiador, fazer uma visita privada à Biblioteca Joanina, mostrando-lhe alguns dos recantos menos conhecidos dessa biblioteca, e uma coisa que ele sabia e que eu também sabia, mas que devia ser mais conhecida, é que a maior parte dos livros que estão nessa biblioteca são livros de teor religioso. Ou Bíblias, ou comentários da Bíblia, ou textos, de algum modo relacionados com a religião católica. Porque, dada a intimidade entre a Universidade de Coimbra e a Igreja Católica durante os mais de 700 anos da sua história. Se há essa aproximação à história, há também, por parte dos jesuítas, uma aproximação à física. Sim. Está documentada também na biblioteca? Sim, isso é muito curioso. Os jesuítas sempre estiveram próximos da educação e da ciência. Desde o início. Por exemplo, e esse é o grande fator da globalização. Na Universidade de Coimbra houve um jesuíta que veio da Alemanha, o padre Cristóforo Clávios, que foi estudante de Coimbra e, de algum modo, é um dos estudantes de Coimbra mais famosos, porque depois foi para Roma, dirigiu o Colégio Romano, que foi uma grande escola de astronomia, de matemática, e, portanto, fez toda uma geração de matemáticos. E esse é apenas um dos exemplos de jesuítas que tiveram a ver com a ciência. Os jesuítas protagonizaram, lá está o nome de globalização, protagonizaram um encontro de culturas com o Oriente e fez parte integrante, está no núcleo desse encontro de culturas, a transmissão da ciência do Ocidente para o Oriente. A ciência, a Revolução Científica tinha-se dado no século XVI, XVII e é levada imediatamente ao mesmo tempo que a evangelização àquelas terras remotas. E os jesuítas foram exemplares nisso e continuaram ao longo de muito tempo. Por exemplo, estou a ver que tem aí na mão... abri aqui precisamente o livro numa fotografia onde... Essa fotografia é do século, do início do século XX, mais tardia, mas é extraordinária. Quer dizer, é um laboratório de física. Este livro é um laboratório de física do Colégio de São Francisco, em Setúbal, com uma série de padres jesuítas que ensinavam nesse colégio e parece uma orquestra, mas os instrumentos de música são substituídos por instrumentos para aprender e praticar física. E, em particular, o padre que está a olhar pelo telescópio, dirigindo a vista para o céu, foi um estudante da Madame Curie, foi uma das primeiras pessoas a estudar em Portugal a radioatividade. Portanto, mostra que mesmo, no século XX, e até recentemente, nós temos, o exemplo do padre Louis Archer, que introduziu a moderna genética entre nós. Portanto, para um cientista também foi muito apelativo verificar o papel que os jesuítas desempenharam ao longo dos seus muitos séculos de existência na criação e na expansão da ciência. Professor Carlos Filhais, estamos aqui diante de um livro que é uma história dos jesuítas. Durante muito tempo a literatura
eram ou apologia do jesuitismo ou então o seu contrário, uma crítica, o anti-jesuitismo. Este livro, onde é que se situa? Não, os programas não querem nenhuma dessas ratoeiras. E não é... E são ratoeiras. Exatamente, são ratoeiras que a história nos proporciona. Quer dizer, a história dos jesuítas em Portugal é uma história feita de dramas e o maior foi a expulsão em 1759 pelo Marquês de Pombal. E esse confronto chega até aos dias de hoje. E nós procuramos, enfim, criou-se uma propaganda maciça do Marquês de Pombal contra os jesuítas e criou-se um mito negro. E é muito fácil, normalmente, quando se fala dos jesuítas, ou se é a favor ou se é contra. É muito difícil tomar digamos, um olhar independente. Mas nós tentámos, pelo menos. E então mostramos, enfim, a história, como ela foi, com os seus dilemas, com os seus problemas, tentando lançar um olhar moderno, mas um olhar que, enfim, não fosse um olhar de quem toma partido, porque as coisas históricas são diferentes em cada altura. Deu-se aquele confronto no século XVIII. De facto, os jesuítas foram expulsos de Portugal, mas começaram por ser expulsos aqui, foram expulsos depois de outros países católicos e acabaram, a ordem, por ser expulsa pelo Papa. Portanto, há também um confronto no seio da Igreja e a restauração, mesmo pela Igreja, foi demorada. E portanto, há aqui questões que não são fáceis de explicar, mas nós tentamos fazer isso de um modo, enfim, não se trata de um trabalho académico, longe disso. Trata-se, embora seja feito por académicos, trata-se de um livro que nós queremos popular, de divulgação de história e ciência, cultura acima de tudo, e o subtítulo pensamos que é elucidativo. Nós chamamos a atenção para o papel que os jesuítas tomaram, em conjunto com outras ordens, com certeza, mas eles tiveram um papel muito particular, naquele encontro de culturas que aconteceu nos séculos XVI, XVII, XVIII, entre o Ocidente e o Oriente, ou entre o Ocidente e a América do Sul. Esse encontro de culturas foi um momento extraordinariamente enriquecedor para a humanidade. Havia culturas no Oriente muito ricas, como a da China, também no Japão, e esse encontro teve protagonistas. Esse encontro teve acontecimentos. Esse encontro, enfim, foi feito em grande medida por portugueses, ou então por missionários portugueses, ou então missionários estrangeiros que passaram por Portugal, porque Portugal era o único sítio para ir para o Porto de Goa, para Nagasaki, para Malaca, para Macau, e portanto Portugal foi uma espécie de rampa de lançamento. Dom João III foi o rei que foi o primeiro protetor de todos os monarcas da Europa, o primeiro protetor da ordem. E o Santo Inácio de Loyola reconheceu isso, reconheceu que havia, digamos, da parte do rei português uma atitude bastante favorável. Portanto, ao mesmo tempo que havia, digamos, esse empreendimento que era, ao mesmo tempo, enfim, político, económico, havia uma componente religiosa muito forte. E há, de facto, acontecimentos que mostram essa grande ligação de Portugal ao Oriente. O filme Silêncio, que estreou em Portugal, traz o assunto para a ordem do dia e, por isso, também voltamos a este livro, escrito pelo professor Carlos Filhais e pelo professor José Eduardo Franco. O título Jesuítas Construtores da Globalização é o motivo da obra. E antes de falarmos do Oriente e dessa relação entre Portugal e o Oriente que o filme Silêncio documenta, falemos da primeira globalização. A cultura, o ensino que os jesuítas levaram, os modelos de ensino que levaram aos vários continentes, fazem de facto da companhia a primeira estrutura global? Sim. A companhia é precursora desse tipo de estrutura global. É uma estrutura global, que hoje falamos das multinacionais, que é uma outra coisa completamente diferente, mas a ideia de ter princípios orientadores que se aplicam a todo o mundo é uma ideia que encontramos já no século XVI, muito nítido. Por exemplo, havia colégios por todo o mundo, espalhados pelo mundo, cresceu extraordinariamente, a ordem dada atendendo à fundação desses colégios, e, digamos, um método que se aplicavam, os elementos de estudo que se aplicavam eram os mesmos. Isso mostra que havia, digamos, uma norma orientadora. Por outro lado, eles tinham, e nisso são uma ordem muito particular, eles tinham uma incumbência muito estrita de fazer relatos por cartas com grande regularidade,
tudo o que se passava. E, portanto, nós vamos encontrar nos arquivos da Companhia de Jesus e em muitas bibliotecas ocidentais e orientais, nós vamos encontrar uma base de dados imensa, extraordinária, dessa nova visão, desse encontro. Vamos encontrar, com certeza, digamos, a viagem é uma peregrinação. Os jesuítas, enfim, procuravam encontrar-se aspirando à salvação, mas ao mesmo tempo tentando salvar. E isso, digamos, obrigava-os a descrever o outro, a compreender o outro. Há aqui uma atitude muito particular de abertura. E essa abertura vai ser o segredo do êxito, vai ser o segredo de algum êxito que eles tiveram, com certeza, no Japão, na China, no Brasil, na Argentina, de onde veio até o atual Papa, e que é jesuíta, é o primeiro Papa que vem da Ordem dos Jesuítas, e, portanto, é uma missão, no sentido genérico do termo, de algum modo coroada de êxito, que eles próprios, enfim, o êxito eles próprios descobriram como era. O segredo está naquilo que podemos chamar de acomodação, que é tentar perceber o outro e tentarmos pôr-nos no lugar do outro, adotando até a língua, a cultura, os modos de vestuário, coisa que não foi fácil de fazer e foi criticado até por alguns setores da Igreja. Não foi fácil de compreender que os padres jesuítas vestiam à maneira dos budistas, por exemplo, na China. Isso faz de facto da companhia da missionação que desenvolveram, falo-os pioneiros, esta rede global de ensino, os métodos que espalharam por todo o mundo, as estruturas, o conhecimento da língua, faz com que a companhia, desde o século XVI, XVII, tenha sido o que chamaríamos hoje e tenham constituído a primeira rede global de dados sobre referências históricas de todo o mundo? Sim, eles tinham essa incumbência. As ordens monásticas, por exemplo, dos franciscanos e outras ordens que remontam à Idade Média, são ordens que tinham alguns tipos de penitência que não são seguidas, digamos, por essa ordem que podemos considerar moderna, que aparece em 1534 em Paris e depois em 1540 reconhecida pelo Papa e chega a Portugal logo imediatamente, quer dizer, nesse próprio ano, quer dizer, há dois jesuítas do grupo inicial de Santo Inácio de Loyola que vão imediatamente para Portugal, São Francisco Xavier, que vai para... enfim, pagou e depois percorreu o Japão e a China e mora na China, e em Portugal Simão Rodrigues que estabelece a ordem aqui. Portanto, a ordem, logo ao começar, começa por esta porta da Europa para o mundo que é Portugal. E uma penitência que eles tinham, que é uma penitência que, enfim, podemos não entender como isso, mas na altura era entendida assim, era a escrita. A escrita era um trabalho duro e tinham de escrever em condições difíceis, noutras situações, sem meios, etc. Portanto, o que eles tinham de fazer é relatar tudo. E isso, do ponto de vista, vamos lá ver, da história, da ciência, é algo de absolutamente extraordinário. Quer dizer, se nós sabemos algumas coisas, digamos, dessa globalização dos séculos XVI, XVII e até ao século XVIII, da chegada, por exemplo, ao Tibete, foram os primeiros ocidentais a subir até ao cimo do Tibete, a embrenharem-se na selva da Amazónia, a irem a sítios, digamos, mais inacessíveis, digamos, na África, em todos os continentes. Portanto, a globalização aqui significa que eles foram a todo lado. Se sabemos isto com bastante pormenor, foi porque eles eram obrigados a escrever. E, portanto, nessas cartas, nós temos relatos impressionantes por vezes, e é a soma de alguns desses relatos que permite esse filme extraordinário do Martin Scorsese. E que trata precisamente sobre os portugueses no Japão, a missionação que desenvolveram no Japão. Este livro é também um capítulo importante a respeito da presença portuguesa no Japão. Bem, o livro é abrangente, tem de falar sobre os 500 anos e, portanto, não pode dedicar muito espaço ao Japão. Mas o Japão é um espaço importante e essas páginas que está a mostrar são páginas relativas. Mostra, de um lado, os biombos, Nanban significa os bárbaros do Sul. Os portugueses chegam em 1543 ao Japão e em 1549 já o São Francisco Xavier estava a desembarcar com a primeira missão. E, portanto, começou logo a conquistar, a fazer conversões, e até há um caso famoso do Bernardo de Kagoshima, Bernardo é o nome cristão,
um jovem, enfim, de uma família de samurais que é enviado via Goa para Coimbra, para Portugal, e depois há de ir a Roma conhecer Santo Inácio, morre noviço ainda da companhia, e que é o primeiro japonês, esta história é pouco conhecida e merece ser mais, que está sepultado na Sé Nova, em Coimbra, que é a igreja do Colégio de Jesus, hoje digamos, a igreja sede da Diocese. E este trabalho, digamos, dos portugueses do Japão, do ponto de vista, foi importante não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista económico, facilitaram trocas comerciais, do ponto de vista científico. Instrumentos científicos como o telescópio, há bocado falámos do jesuíta olhar pelo telescópio, chegam ao Japão pouco depois de serem usados por Galileu, por via dos portugueses. Os relógios mecânicos chegam ao Japão por via dos portugueses. A medicina ocidental chega ao Japão por via dos portugueses. Há um padre, o padre Luís Almeida, que estabelece um hospital que, de algum modo, inspirado nas misericórdias portuguesas, que é um hospital moderno, na cidade de, chama-se Oita, a antiga Funai. Ainda hoje, se formos a Oita, o hospital local, que é um grande e moderno hospital, chama-se Hospital Luís Almeida. Portanto, eu já estive no Japão e, de facto, não é difícil encontrar no Japão, até na própria língua, elementos da cultura portuguesa. Esse encontro não se fez sem também uma componente de tragédia. O martírio. Houve a certa altura, os japoneses estavam dispersos em grupos, havia domínios chefiados pelos senhores do Oimo, e a certa altura, no início do século XVII, há uma unificação do Japão e digamos, o dirigente máximo é hostil aos cristãos. E o que é que vai acontecer? E o filme vai entrar nessa parte da história. A partir do século XVII, os cristãos vão ser perseguidos, torturados, e muitas vezes assassinados. E digamos, no final ainda do século XVI, esse famoso caso dos 26 mártires do Japão, que hoje são santos da Igreja, dos quais 3 eram jesuítas, mas eram jesuítas já locais, quer dizer, japoneses que tinham entrado na ordem dos jesuítas, a maioria são franciscanos, e foram também mortos muitos japoneses que tinham aderido. E isso fez com que entrássemos a meio do século, pouco antes da restauração em Portugal, antes de 1640, que é quando se passa a ação do filme, numa altura em que, digamos, a perseguição aos cristãos, aos católicos era implacável e, enfim, isso vai marcar muito, digamos, o destino da religião católica no Japão, que chegou a ter 300 mil pessoas, 300 mil almas, e que vai-se depois resumir a cristãos que vivem escondidos. Durante vários séculos. Durante vários séculos. O Japão também vai estar fechado ao Ocidente durante quase até ao século XIX. E o autor do romance que inspira o filme O Silêncio, Shusaku Endo, o Endo, é um cristão, um católico japonês, dos poucos da minoria católica que há no Japão. Os japoneses ainda hoje têm escolas no Japão, mas não é um país, digamos, de católico. E portanto, Silêncio, o romance de Shusaku Endo, o filme de Martin Scorsese, que dados é que ele nos mostra acerca da missionação no Japão? O filme, de facto, está muito bem feito. Teve a ajuda de um padre jesuíta norte-americano, George Martin, que é em Nova York, e é um livro que procura, com certeza baseia-se num romance, nem tudo é factual, mas parte de factos reais. E a história, eu não vou, enfim, convido a ver o filme, não vou contar, digamos, mas tento convidar as pessoas a ver o filme, dando alguns elementos. Há um caso histórico de um padre jesuíta português, o padre Ferreira, submetido a tortura, e as formas de tortura eram, digamos, incríveis, penduravam as pessoas de pernas para baixo num poço escuro e obrigavam-nas a estar ali durante horas até morrerem, e ele renunciou mesmo à fé católica nessa situação e tornou-se apóstata. O que é que acontece? Isso com certeza é um choque para a Igreja e são mandados. Pessoas podem estar resgatadas, tal como numa batalha, se há um soldado inimigo, se há um soldado que é capturado pelo inimigo, com certeza os companheiros tentam ir buscar. E então há vários sucessivos grupos que tentam ir buscar e tentar ver se é verdade ou não, se ele de facto renunciou ou o que é que se passa. E o filme conta a história de 2 portugueses que vão buscar o padre português. E digamos, estes factos são reais. Agora o que vai acontecer não digo, mas o silêncio, calmo. Qual é esse momento? Mas o silêncio, eu suponho que tem a ver com o facto de... enfim, vamos buscar as palavras de Jesus Cristo quando estava na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Esta é uma pergunta que eu
enfim, não entendendo muito de teologia, mas sei, a minha especialidade é a física, mas sei que é uma pergunta essencial que está no cerne do cristianismo. Sim. Quer dizer, a crença tem de ultrapassar esse momento. Há momentos, e há teólogos modernos, como o Padre Tomás Aquino, que falam muito do silêncio de Deus. Quer dizer, Deus fala quando está calado. E é preciso saber ouvir a sua voz. E o filme, suponho eu, vamos descobrir. Vamos descobrir, suponho eu, fala dessa chamada secreta que Deus faz. Neste livro, Jesuítas Construtores da Globalização, termina com uma referência à eleição, finalmente, de um Papa jesuíta. É um precursor de uma nova globalização do cristianismo, o Papa Francisco? Bem, esperemos que as coisas... enfim, o mundo está um mundo confuso e o Papa é uma voz de esperança, é uma voz de paz, é uma voz de esperança. O Papa Francisco, deixa-me agora também falar um bocadinho de ciência. O Papa Francisco tem alguma preparação em química e escreveu um documento notável sobre Laudatio Si, sobre os problemas do ambiente, chamando todos os homens e mulheres em comunismo para a defesa do planeta, o planeta que todos nós partilhamos. E ele, enfim, tem tentado unir as pessoas à volta de coisas essenciais, a paz, a qualidade de vida no planeta, etc. Coisas que nos deviam, de facto, unir. As coisas não estão fáceis, mas a voz do Papa Francisco é uma voz muito, muito, muito moderna. A mim sempre me intrigou porque é que, com 500 anos de história, porque é que não havia outros papas jesuítas? Porque é que é o primeiro? Porque é que há agora parece que um movimento na Igreja que foram buscar ao fim do mundo, disse ele, Jorge Bergoglio. Foram buscar ao fim do mundo. A resposta, eu perguntei a um padre jesuíta amigo, não há muitos em Portugal, há cerca só de 150 jesuítas, eu perguntei porque é que não havia mais jesuítas, bispos, cardeais e por isso papas. Ele disse, não, porque os jesuítas têm um voto especial de não aceitarem cargos mesmo dentro da Igreja. Portanto, para poder ser bispo, e há muito poucos, ou cardeal, tem de haver um pedido ao Papa para que esse voto seja revogado. Sim. Portanto, eles são pessoas que vivem na humildade e vivem devotados à sua causa, que é a causa que foi estabelecida, digamos, pelo Santo Inácio de Loyola, de um método muito próprio. E que, por certo, também marca este pontificado do Papa Francisco. Com certeza, ele é um jesuíta, será sempre um jesuíta, e isso não deixa de ser uma marca muito forte. É uma marca inspiradora para ele e esperemos que seja inspiradora para mais cristãos e não são apenas cristãos, para a humanidade. Professor Carlos Filhais, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro. Pois é, foi meu. É um livro muito bonito, que me deu muito gosto de fazer e que parece-me oportuno agora, numa altura em que o filme sobre os jesuítas está também aí. Contextualiza, sem dúvida, toda essa história do filme. Muito obrigado e felicidades para o seu trabalho. O programa Eclésia mais logo passa também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.